instante, vamos entregar o conteúdo que é a autossabotagem de hoje, né, Andréa? É isso mesmo. E por que escolhemos falar de autossabotagem? E para você que já está aqui com a gente na live, ou você que está aqui vai assistir depois, conta para a gente, escreve aqui nos comentários. Aí, ó, Silva O Emerson Rogério, Emerson. de Minas Gerais, toda semana aqui conosco, gratidão. E aí, deixa a gente saber, você tem um padrão de autossabotagem? Coloca aqui pra gente, sim, não. E esse padrão, ele tá te afastando ou ele tá te aproximando aí dos seus objetivos e das suas metas. Não é, Roberta? É isso que a gente tem que olhar, porque como a própria palavra diz, ela está te sabotando. E aí eu acho que você deve estar se perguntando: ah, ok, eu reconheço, ou ainda, nossa, sabia que eu nunca parei para pensar sobre isso? E aí, Porque a gente. Desculpa, pode Andréa. falar, Roberto. Precisamos entender que, às vezes, o que nos autossabota são nossos medos, a nossa própria insegurança, né? São os receios do que pode acontecer ou de situações que já passaram e tiveram um resultado diferente do que era esperado, mas sim, quando repetimos as situações, algum processo, a gente vai até a excelência e o resultado vem. A autossabotagem é quando você deixa que o medo, os traumas te paralisem. O nosso convite é: vamos parar para conseguir visualizar, nomear, identificar cada ponto que está te paralisando. Quando nós somos paralisados, a gente não consegue dar o próximo passo. Isso acarreta inúmeros problemas para a nossa vida, para a vida profissional, para a vida pessoal. Então, hoje vamos trazer algumas dicas que vão te auxiliar para ter uma vida mais fluida, né? Identificando e melhorando os pontos que estão te prejudicando. Não é por esse caminho, É André? isso aí. E aí, gostei muito do que você disse, porque de que maneira a gente conhece e tem a possibilidade de virar esse jogo, né? De ser um jogo de uma vida de realização por meio do autoconhecimento. E aí, assim, Roberta, quando a gente fala de autossabotagem, nós precisamos ficar muito atentos e tomarmos muito cuidado, porque se a gente não tem esse autoconhecimento desse padrão que nos sabota, ele vai sendo reforçado, reforçado, e aí você vai dando força para crenças que te limitam. E quando você olha para esse sabotador, você reconhece, você o nomeia, você tem a capacidade de dizer assim: quem manda aqui sou eu. E de que maneira? Eu vou trazer exemplos para você. É, sabe aquela vozinha interna que todo mundo tem? De repente, essa vozinha interna ela diz assim para você: nossa, isso não é para você. Aí você não é capaz. Ou ainda, nossa, você precisa fazer muito mais. Se você continuar nesse padrão, ainda é pouco. Você precisa fazer mais, mais e mais para ter sucesso na vida. Ou tantas outras características que, por exemplo, você não consegue dizer não. Olha, a vozinha falando. Você tem que controlar tudo. Você não pode confiar nas pessoas. Essa vozinha interna chama-se como prazer em conhecer, é o seu sabotador interno, Sábado. não é? E aí, para a leveza de todos nós, fique tranquila, fica tranquilo que não é só você, todos nós temos os sabotadores. Você tem, eu tenho os meus, a Roberta tem os dela, e aí, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos
ficar atento a essa vozinha interna, reconhecer esse padrão de autossabotagem para fazer o quê? Para minimizar e para que a gente consiga ganhar mais força no nosso sábio, da nossa mente, para que ela tenha mais força, para que a gente tenha resultados e mais assertivas, ações assertivas que levam às nossas realizações. Então, vou dar um exemplo. Pode falar, posso, Odete? Pode concluir. Então tá bom. Vou dar um exemplo de um sabotador, né? Nós temos mais de 10 sabotadores. A psicologia positiva, ela faz a análise. O nosso especialista do time aqui, não é? Do Seja Grato, é o Júlio. O Júlio é especialista em sabotadores. Se você quiser conhecer mais, ter uma devolutiva, manda um direct e agenda com ele esse atendimento, porque é um divisor de águas. Eu estava fazendo um atendimento, um processo, né, um programa de desenvolvimento humano, e dentro deste processo, nós tínhamos a aplicação dessa análise de perfil comportamental. E como do perfil de autossabotagem, eu também fiz perfil comportamental. E aí eu fui fazendo o atendimento desse cliente, e como a gente tem prática, e é tão interessante, porque muitas das vezes eu falava para ele, presta atenção nisso que você está me falando, porque havia evidências que ele demonstrava ter um padrão de autossabotagem. Espera aí que eu vou te contar qual foi. Aplicamos a ferramenta, né, de autossabotagem, e o sabotador dele era o esquivo. Qual era, e por que ele trazia essa evidência de ser um sabotador esquivo? E foi confirmado no teste. Ele era do tipo de pessoa que ele sofria, era difícil para ele, mas ele não entrava em embate. Ele até gostaria de se posicionar em algumas situações na vida pessoal, na vida profissional, e aí ele tinha dificuldades em relacionamentos, tinha dificuldades profissionais, porque ele não se posicionava. E quando a gente não se posiciona, nós damos a oportunidade para outra pessoa fazer este posicionamento, não é mesmo? E aí, por isso que eu digo que o autoconhecimento, ele te leva para um outro nível. E aí, quando eu dei a devolutiva para ele, ele falou, uau, faz todo sentido. E temos tantos sabotadores, então tem o esquivo, tem o controlador. Você é aquela pessoa que precisa controlar tudo. Tem o hiperrealizador, tem o insistente, tem aquele que faz sempre de vítima. O importante é que você reconheça qual é o seu padrão de autossabotagem. Tá bom, eu reconheci qual é o meu padrão de sabotagem. O que eu preciso fazer? Criar essa musculatura mental para fortalecer. E como que a gente pode fazer isso? Tem que fazer sentido para você. Mas eu gosto de um recurso que penso que seja bem interessante, eu já utilizei comigo mesma e já utilizei com clientes. Sabe elastiquinho? Aquele elástico de borracha? Quando você tiver, vou continuar no exemplo deste meu cliente, que a autossabotagem dele era a questão de ser esquivo, ele não se posicionava. E aí, quando ele estava com o elastiquinho, O elástico. quando ele percebia aquela vozinha interna, por exemplo, numa questão de relacionamento, e ele falava, não, eu não, a voz interna da mente dele, não, eu não vou falar. Mas se eu falar, o que pode acontecer? E aí, o que você faz? Puxa o elastiquinho. Vai ter aquele contato físico, não é? Aquele incômodo.
para dizer assim, ó, presta atenção, quem manda aqui sou eu. Ou seja, você está fortalecendo o seu sábio, né? A sua mente para que ela assuma o poder da sua vida. Ou seja, aí acontece o quê? Ações mais assertivas. E isso é um processo. Portanto, não se culpe, não se cobre de, eu nunca fiz isso, é tão difícil. Ok, enquanto você não tinha conhecimento. A partir de agora, você assume as rédeas da sua vida para dizer assim, não, eu sou capaz. E é só o elastiquinho? Não. Eu, quando estava cuidando da questão dos sabotadores, eu tinha quando eu vinha aquela voz na minha mente, né? Nossa, você está fazendo pouco, você precisa fazer mais. Que a minha fraqueza seja a sua fortaleza. E aí, o meu padrão de autossabotagem é a questão da hiperrealização, né? Precisa fazer, precisa fazer. Você tem este padrão do hiperrealizador? E a gente precisa tomar muito cuidado, porque de repente você pode dizer assim, não, mas é bacana ser hiperrealizador, tá? Mas você faz, e o autocuidado com você mesmo. Porque se a pessoa não tem essa percepção, ela pode entrar em crises de ansiedade, pode entrar em burnout, um cansaço, esgotamento. Então, isso é o quê? É clareza, é autoconhecimento. Quando eu estava fazendo a minha prática, né, dessa questão da autossabotagem para mim, quando eu tinha essa questão, nossa, eu preciso fazer, lógico, com metas, mas o hiperrealizador, ele faz além, né? Faz 3, 4 atividades ao mesmo tempo e termina uma e já precisa fazer outra, nós precisamos tomar cuidado com isso. E aí eu dava o comando para minha mente, cancelado, cancelado, cancelado. E além disso, eu gostava de utilizar uma ação. E eu fazia assim, cancelado, cancelado, cancelado. E aí eu estava o quê? Fortalecendo a minha mente. E é este convite que nós queremos fazer para você. Identifique o que está te sabotando. E a partir... Andréa, é importante ressaltar que dentro dos sabotadores, você identificando e nomeando o que está te prejudicando, paralisando, a procrastinação, fala-se muito, nós já falamos, né, de falar que vai fazer e não dar continuidade, né, ou arrumar desculpas para não fazer. Mas a autocrítica, como você estava dizendo, você faz, mas não está tendo resultado e continua terminando uma, já engata na outra. Você não tem um ganho fôlego, você não tem o momento do respirar, o momento da consciência do momento presente. Então, o convite a autocrítica também pode te sabotar. Quando você fica muito analítico, não, eu falei, eu gaguejei, eu olhei para o lado, eu tinha que ter olhado para frente. Não, você já está... Eu sempre digo, quando alguém te critica com algo construtivo, ela tem que estar construindo alguma coisa. Quem não constrói nada não tem o direito de dar palpites, né? Então, façamos a nossa parte, mas não sejamos críticos demais. Porque quando você para, escrevi, eu fiz um rascunho para dar uma devolutiva de uma mesa. Eu acho que não ficou bom. Você fica ali paralisada tentando melhorar? Não, todo mundo é bom em alguma coisa. Valorize-se. Autossabotagem está até no você não valorizar a sua pessoa, como a André estava dizendo, autocuidado, saber que tem um limite. Já em alguns atendimentos, em algumas conversas com pacientes, eu usei do mesmo recurso de você, da vozinha. Nós temos a vozinha do bem e a vozinha do mal, né? Então, a vozinha do bem fala, você está indo bem, a vozinha do mal, olha, você pode melhorar isso, aquilo, só aponta as coisas ruins. E muitas vezes, perdão, por ser uma maneira até automática, a gente acaba cedendo a vozinha do mal. Aquela vozinha que está te criticando, você acha que ela é mais poderosa.
Então, é como a André estava dizendo, para cancelado, cancelado, cada um vai ter o seu método. O cancelado, cancelado, cancelado também se usa em barras, né? É uma forma de você barrar esses sentimentos negativos que vêm nos momentos do nosso dia a dia. Então, cada um vai encontrar o seu recurso, mas preste atenção. Saiba que a vozinha do bem, a vozinha que vai querer te colocar para baixo, existem, mas o poder em decidir, saber que elas estão lá, identificá-las e sempre dar maior atenção para a vozinha do bem, está dentro de você. Porque, como a Andréa estava dizendo, a autossabotagem, a autocrítica pode te levar a muitos problemas de saúde física e saúde emocional. E muitas vezes as pessoas não buscam ajuda, nós já falamos isso em live. Peça ajuda, busque ajuda. Temos tantos profissionais tão qualificados para te atender, estender a mão e te ajudar neste caminho para você se encontrar. Um processo de autossabotagem, de sabotadores. O Júlio pode te auxiliar. Você vai ver que quando você consegue identificá-los, você fala, faz muito sentido para mim. Olha, como essa minha atitude só reforça o meu padrão e a gente pode mudar. Todo mundo consegue você identificar e assim conseguir alterar o caminho. A vida é uma jornada. Os caminhos somos nós que escolhemos. Qual o caminho que você está escolhendo? Escolha a sua melhor versão. Escolha ser o seu melhor eu. Todo dia nós podemos melhorar. Partindo do primeiro momento que você acorda, agradeça. É assim, nós sempre falamos isso. Ao acordar, tenha a sua gratidão. Pratique.